Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Uma boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todos os nossos ouvintes e também quem nos assiste. Oi, Vera. Bom, começando mais uma vez porque um novo personagem surge na história da discussão aí do Banco Central, né? Arthur Lira hoje falou sobre isso e endossou aquilo que o Congresso já havia decidido. Exatamente, é importante a fala do Arthur Lira no contexto de cabo de guerra entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, Bocardi, porque a gente sabe, o Lira se reelegeu com apoio maciço ali das bancadas, inclusive com a bancada do PT, dos partidos que integram a base de sustentação do Lula na Câmara, e renovou, portanto, o seu poder. Ele vinha com o poder um pouco reduzido em razão de ter perdido o controle do orçamento secreto, mas essa reeleição oxigenou o poder que ele tem e qualquer mexida, qualquer mudança na regra de autonomia do Banco Central, a gente sabe, tem de passar pela Câmara e depois pelo Senado, com o quórum de PEC, o que é uma coisa bem difícil. Com essa declaração, o Arthur Lira quis colocar ali um freio nessa discussão. Se ele vai ter sucesso, se ele vai conseguir, é outra discussão, porque os petistas dizem que as coisas estão muito acirradas ali no Palácio, mas é importante que quem aconselha o presidente da República dê a ele a devida importância dessa entrevista. O Lira está dizendo textualmente que, pelo que ele acompanha, e ele acompanha, porque ele sabe bem, uma proposta de mudança da autonomia do BC não passaria no Congresso. E ele não falou só na Câmara, ele falou não passa no Congresso. Então ele também está dizendo que não tem ambiente para avançar com uma PEC nesse sentido no Senado. Então é uma declaração importante, deveria servir de baliza para a ala política do Planalto, para entender como a Câmara está lendo essa briga, porque uma coisa é o Lula ouvir o PT, ouvir a ala mais aguerrida ali do PT, que viu essa briga como uma boa ideia, né? Como algo para manter a militância animada, manter ali o foco no Bolsonaro, como se tivesse um bolsonarista infiltrado no governo, etc. Outra coisa é entender para além das fronteiras petistas como isso está sendo encarado. E o Congresso é sempre o maior termômetro para qualquer governo, porque é do Congresso que qualquer governo depende, e é ali que se travam as batalhas que mostram se o governo está forte ou está fraco. Para empreender uma batalha dessa natureza, o governo não tem a força necessária agora. Então é um recado importante, um personagem novo, como você bem salientou, cuja palavra tem peso nesse momento. Vamos ver como vai cair essa entrevista dele lá no Palácio. Agora, nesse contexto, Vera, é de se esperar que o Lula recue dos ataques ou não? Pois é, Carol, eu acho que a razão, toda a cautela, a prudência, os interesses do próprio governo recomendariam que sim. Mas a gente não tem certeza, porque tem um entorno que fica atiçando. Aquele negócio que a gente falou ontem aqui, do anjinho e diabinho, né, dos incendiários e os bombeiros, isso está o tempo inteiro em ação ali no entorno mais próximo do presidente da República. E o Lula, quando ele sente que alguma coisa que ele fala tem adesão lá na ponta, lá na base, na sociedade, ele costuma insistir nos assuntos. Eu já ouvi de alguns conselheiros dele a tese mais pacificadora, de que ele deu o recado, que não vai insistir nisso e vai esperar, vai fazer as mudanças gradualmente na diretoria do BC, que eu alertei ontem aqui, que estão para acontecer e elas vão sendo descasadas do mandato do próprio Roberto Campos Neto.
e vai aguardar as reuniões do Conselho Monetário Nacional, que foi um outro elemento que eu também trouxe para a nossa conversa de ontem, e que é muito importante, porque a primeira reunião do CNM acontece na semana que vem, na quinta-feira, já com a formação nova, que é Campos Neto, Haddad e Simone Tebet. E aí a gente vai ter de ver se surge uma possibilidade de começar a ser revista a meta de inflação. A meta de inflação deste ano. Não é usual você mexer na meta com o ano já em andamento, mas é uma pressão que vem do governo sobre o Banco Central, via CNM, para que se mexa nessa meta. Ela é atualmente de 3,25%. É praticamente impossível que seja cumprida. Todas as estimativas já mostram um estouro ali bem alto. As estimativas mais conservadoras são de uma inflação esse ano na casa de 5,36% e as mais realistas já falam em 5,7%. Então, isso está acima de qualquer teto da meta. Aí uma revisão talvez não adiantasse só a revisão da meta para que se atingisse a meta. Então, por isso que o governo pressiona para que se baixe a taxa Selic rapidamente, mas tudo isso tem de ser muito calibrado para não ter o efeito contrário, que é o que a gente, vários economistas, vem falando aí ao longo dessas semanas em que esse assunto virou uma crise. Essa reunião, então, da semana que vem é de extrema importância para a gente entender se o governo vai voltar a ter um tom mais moderado em relação ao Banco Central e se o Banco Central, do seu lado, demonstra alguma disposição de aceitar condescender com a meta, acenar em reuniões futuras do Copom com uma possibilidade de começar uma escalada pequena, que seja de redução dos juros. Então, está tudo posto à mesa, mas, neste momento, conviria ao Lula ouvir mais os bombeiros do que os incendiários. Bom, expectativa muito grande para essa entrevista no Roda Viva, segunda-feira, de Roberto Campos Neto, né? E por ele ter decidido a topar a entrevista é porque ele já tem também aí uma linha, né, pronto para essa história, né? E aí as apostas variam bastante, Bocardi. Hoje o meu dia foi intenso aqui pelo fato dele ter anunciado que vai ao programa. Ele é alguém que dá raras entrevistas, não é alguém que costuma ficar nos holofotes, mas foi levado aos holofotes por duas circunstâncias. A primeira, a foto da Folha de São Paulo, da fotógrafa Gabriela Bilocchi, mostrou que ele fazia parte de um grupo de WhatsApp com ministros do governo Bolsonaro. Isso caiu muito mal, a existência desse grupo durante a vigência do governo e a manutenção dele, mesmo depois do Bolsonaro já tendo perdido as eleições. Então, tem uma expectativa sobre o que ele vai dizer a esse respeito. E também se o tom que ele vai adotar vai ser de, pacificação, defesa, sim, da autonomia do BC, que é algo que ele vem fazendo, mas sem se colocar como um contraponto ao governo e sem endurecer as críticas em relação ao governo sobre o aspecto da austeridade fiscal, ou se ele vai para uma linha mais dura de enfrentamento do presidente, o que pode acirrar o confronto mais para frente. Então, altíssima no mercado, nos meios políticos, em todas as esferas que estão atingidas por essa crise, a expectativa sobre o que ele vai falar ao longo ali de 1h45, sendo sabatinado por um grupo plural de jornalistas de vários veículos, portanto, um ambiente que ele não controla a pauta. Não é como se ele tivesse resolvido fazer uma declaração, resolveu dar uma entrevista de alta octanagem. Então, a depender também do tom que ele adotar, a semana que vem vai ter uma cara, né? Eu acredito que no fim de semana, muitos bombeiros vão tentar atuar dos dois lados para que a entrevista não coloque mais água na fervura. Então, realmente, vai ser um ponto de virada ou não da crise o que ele falar na segunda-feira. Pelo perfil dele, né? Pelo perfil que a gente acompanha até agora e pelo que ele vem fazendo, mesmo diante desses ataques todos, é um perfil mais de moderado, né? É o que parece hoje, né? Do que algo... É difícil imaginar ele partindo para uma guerra, né?
Exatamente, ele tem sempre um tom mais conciliador, tem adotado um tom mais técnico, mais conciliador, evita todas as bolas divididas que resvalem para a política, então isso tem sido a marca dele. Porém, no próprio governo Bolsonaro, não foram raras as vezes em que ele explicitou divergências que ele tinha. Divergências com a política econômica, por exemplo, do ministro Paulo Guedes. E aí os dois entraram em rota de colisão algumas vezes. Portanto, ele tem esse tom, mas ele também não se exime totalmente de pontuar quando ele diverge. Daí porque, nesse cenário já bastante acirrado, qualquer coisa que ele diga pode ser lida pelo Palácio como, olha, tá vendo? Tá se posicionando contra a ideia. Porque qual é a ideia do Lula, né? Que o BC tem que ser um ator, tem que ser um participante, né, num projeto de crescimento rápido, acelerado do país. Só que essa não é a função da autoridade monetária no mundo inteiro. Na própria entrevista, o Arthur Lira diz ali que existe um consenso, ele fala marca, né? Uma marca mundial de autonomia da autoridade monetária. Então, é a própria concepção do papel do BC que está em discussão. Então, nisso, a gente pode ter ali algum curto-circuito de mensagem dele e do governo. Bom, o presidente Lula foi para os Estados Unidos, vai ter um encontro amanhã com o Joe Biden. O que está nessa pauta, Vera? E quais são os pontos que os aproximam e as divergências? Então a gente pode esperar, Carol, que pelo menos nessa sexta-feira esse assunto saia um pouco de pauta e o presidente se dedique a esses outros temas que estão na agenda do encontro bilateral com o Joe Biden, um encontro muito importante, porque a simbologia toda que está envolvida é de uma virada de página nas relações do Brasil com os Estados Unidos, né? Uma virada de página em relação tanto ao momento Trump-Bolsonaro, em que havia ali um excesso, né, de mesuras por parte do governo brasileiro, sem exatamente que houvesse nenhum ganho para o Brasil naquela postura, quanto no momento seguinte, de relação entre o governo Biden e o governo Bolsonaro, em que houve alguns estranhamentos. Bolsonaro chegou a estar com Biden em algumas ocasiões, houve até divergências de interpretação quanto ao que tinha sido discutido. Teve uma suspeita de que Bolsonaro pediu ajuda ao governo dos Estados Unidos na sua reeleição. Então, virar essa página e os dois países tendo em comum o fato de terem sofrido ataques bastante violentos às suas democracias. Então, isso vai ser um tema certamente, e esse é o tema que une, um dos temas que unem, que você me pergunta. Vai haver uma cúpula sobre a democracia nos Estados Unidos em março, e o Brasil deverá ser um convidado especial desse evento, e se espera que haja uma sinergia entre os dois governos quanto à delimitação do que é extremismo, do que é terrorismo doméstico, das formas de lidar com conspirações como a do Capitólio e a do 8 de janeiro. Outro tema também que pode trazer avanços para o Brasil, no qual até aqui os dois países vêm convergindo bastante, é o do meio ambiente. E o governo espera obter ali boas notícias nessa seara e notícias, inclusive, na forma de financiamento. O Brasil quer obter dos Estados Unidos a promessa e o anúncio de recursos para fazer aí tanto para conter o desmatamento, quanto para endereçar, cumprir as metas de redução de emissões para os fins ali da contenção da emergência climática. Então, uma das ideias colocadas é de que os Estados Unidos entrem como um dos patrocinadores do Fundo Amazônia. Seria uma engenharia interessante, porque traria recursos por uma via que já é bastante desburocratizada e permite investimentos ali na região. Já as vias de dissenso, os assuntos ali que são polêmicos, tensos, são a guerra da Ucrânia, em que o governo Lula não está tendo uma posição de alinhamento com a Ucrânia e, portanto, com os Estados Unidos, com a OTAN e com os países do Ocidente, e deverá haver uma cobrança, a gente não sabe se sutil ou explícita, por um alinhamento maior nessa pauta.
E também em relação à China, tem aí um certo cuidado, porque o Lula quer melhorar as relações do Brasil com a China e é preciso fazer isso porque o Bolsonaro criou muitas brigas desnecessárias com aquele que é o maior parceiro comercial do Brasil, mas neste momento os Estados Unidos e a China estão numa rota de colisão maior ainda, já vem de muito tempo, é algo que é uma espécie de nova Guerra Fria, porque são as duas potências hegemônicas hoje, mas esse episódio dos balões e os episódios mais recentes, a própria questão ali da guerra da Ucrânia, tudo isso tem estressado um pouco as relações, então vamos ver como esse tema vai surgir também na pauta do encontro entre Biden e Lula. Bom, deve chegar hoje à noite, né? Amanhã que é o dia mesmo, né? Com todas as conversas. Hoje que ele viajou, hoje o Alckmin já assumiu e ele passa lá amanhã e até sábado. Vera, você falou de Amazônia, mas aí tem a questão do povo Yanomami também. Tem bolsonarista acusando o deputado do PT de ter proposto uma lei que ajuda a lavar o ouro, a deixar o ouro ilegal, legal. Os bolsonaristas lembraram essa atuação e também aliados do governo, Bocardi, o PSB, a Rede, movem no Supremo Tribunal Federal uma ação contra uma lei que foi uma emenda proposta pelo deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, a uma medida provisória lá em 2013, governo Dilma Rousseff, que acabou por facilitar o que hoje é um grande processo de lavagem de ouro proveniente de garimpo ilegal. Então, se dificultou muito a checagem e a investigação sobre a procedência do ouro por essa lei que estabeleceu um mecanismo de boa-fé. Então, basta uma declaração do vendedor de que aquele ouro teria uma proveniência legal para que ele fosse aceito e pudesse ser comercializado sem uma checagem mais aprofundada. O deputado diz que a lei também, é quase como se ele dissesse que a lei também era de boa-fé, mas essa boa-fé foi burlada, porque ele diz que foi a retirada da fiscalização lá nas áreas de garimpo pelo governo Bolsonaro que fez com que a lei passasse a ser usada de uma outra maneira, mas o incômodo com ela é tão grande que a própria deputada Joênia Wapichana, que hoje é presidente da FUNAI, foi uma das signatárias da ação contra essa lei. Então eu trouxe esse assunto para a gente ver as nuances desse tema ambiental e do tema da mineração dentro do Congresso, porque tem uma bancada ligada ao PT também, principalmente em Minas, em estados como Pará, etc., que tem ligações com a mineração e ligações também com o setor do garimpo. Esse deputado, por exemplo, que chegou a ser secretário do ex-governador Fernando Pimentel, ele tem outros projetos que beneficiam a atividade do garimpo. Então, é algo que o governo quer regular, quer retirar da Amazônia, quer acabar com o garimpo ilegal, mas tem algumas coisas no próprio arcabouço, na própria legislação, que acabam tornando a vida do garimpo fácil e a da autoridade fiscalizadora, que de novo é o Banco Central nesse caso, mais complexa, porque parte aí desse princípio de que você não precisa atestar a origem do ouro. O relator disso no Supremo é o ministro Gilmar Mendes, ele já pediu informações aí a todas as partes envolvidas, e o próprio deputado, quando questionado pela Folha de São Paulo, que foi quem trouxe esse assunto que não é novo, mas é importante, à baila, ele disse que reconheceu que a lei talvez precise ser alterada, talvez precise ser, ele chama de atualizada, mas na verdade não se trata de atualizar, se trata de retirar essa cláusula de que boa-fé, porque a gente está vendo pelas investigações em curso que de boa-fé esse setor não tem muito, né? Pois é. Ô Vera, está rolando um silêncio entre os integrantes, os ex-integrantes do governo, né, pessoal do Bolsonaro em relação a essa crise na terra Yanomami, mas hoje o ex-ministro do Meio Ambiente, agora deputado federal Ricardo Salles, falou sobre esse assunto, disse que não tem essa história de genocídio do povo Yanomami, que esse é um problema muito antigo e que a responsabilidade é da sociedade como um todo. Naquele tom de sempre do Salles, né, como se não fosse nada com ele, como se não tivesse responsabilidade alguma, quando a gente sabe que foram reiteradas as denúncias do que estava vendo lá, a ponto de até o Supremo Tribunal Federal ordenar que se fizesse alguma ação ali para proteger
os Yanomamis no curso da pandemia, mas o Ricardo Salles adota aquele tom de sempre, inclusive reiterando a sua frase horrorosa sobre passar a boiada, e diz que infelizmente ele não pôde passar a boiada. E aí ele quer dizer, tem muito entulho burocrático que precisa ser retirado para que o Brasil ande. Mas o que ele chama de entulho burocrático é justamente a legislação e os mecanismos de controle, de fiscalização e de punição de crimes ambientais. Então, tem sempre um gap cognitivo quando você entrevista o Ricardo Salles, porque ele parece querer entender as coisas de uma maneira e normalizar todo tipo de absurdo. Então, a entrevista vai por essa linha, e aí ele diz, naquele tom bem calmo dele, tranquilo, que acha que há ali incorreção jurídica em você falar em genocídio dos povos indígenas, do povo Yanomami e tal, enfim, negando a gravidade de algo que a gente está vendo, querendo diluir ao longo do tempo. De fato, o problema indígena é um problema muito antigo, sim, a sociedade também tem responsabilidade, mas o que a gente tem são fatos concretos que mostram como a ação e omissão do último governo intensificaram essa crise a ponto de torná-la algo tão grave. Agora, isso não exime aí a responsabilidade e o peso de assistir o garimpo ilegal como a gente viu e como a gente está vendo, né? As imagens são claríssimas, né? Das pessoas saindo em canoas improvisadas, fugindo, tal, participando do garimpo ilegal. Você pode não fazer uma relação entre uma coisa e outra, né? O povo Yanomami, mas também você não pode fechar os olhos para o garimpo ilegal. Que é o que ele faz, né? Como se isso sempre tivesse estado lá. E os dados todos mostram a explosão dessa atividade justamente nas brechas que foram deixadas na fiscalização, na legislação e no incentivo a essa prática feito ao longo de anos pelo Bolsonaro, mesmo antes de ser presidente, já presidente, etc. Então, é isso. O Ricardo Salles tentando negar as evidências. E a música? A música não é evidências, a música a gente vai homenagear o Burt Bacharach, que morreu hoje, um grande nome aí, compositor de alguns dos standards mais conhecidos da música americana, clássicos que se imortalizaram nas vozes aí de grandes estrelas. Ele próprio cantava algumas das suas músicas, a gente vem com uma delas. Mais uma mensagem pacifista aqui do Viva Voz. What the world needs is love. O que o mundo precisa é amor, mas está meio em falta. The world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone. Repórter CBN espera, né? Hoje foi, né? Relax. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Vera. Valeu, Vera. Viva a voz. Obrigado. Boa noite.